Olá, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa AI Business Cast, episódio de número 13. E hoje a gente vai falar a respeito de como fazer a gestão estratégica por meio do método OKR. Tudo bem, Alonso? Sempre bom estar contigo. Hoje você está definitivamente remoto, né? Definitivamente remoto. Muito bom dia a todos. Um prazer novamente estar aqui com você, Alexandre. Ótimo. Prazer é E todo muito meu. orgulhoso de nós estarmos no episódio 13 do nosso iBusiness Cast. Então, há 13 semanas, nós começamos um trabalho de divulgar exatamente aquilo que nós fazemos e no que nós podemos ajudar os empresários, né, de uma forma geral. E hoje falando aí de gestão estratégica, mas por meio da implantação do método OKR, famoso OKR, não é, Alexandre? Pois Fala um é, né? pouquinho dele. É Fala um um método pouquinho que dele aí para a gente vem começar nosso bate-papo. É um método que vem sendo demandado fortemente pelas empresas, né? Até porque as grandes empresas de tecnologia, né, do Vale do Silício acabaram abraçando esse método, né, como forma de fazer a gestão estratégica e até mesmo a gestão da inovação, o acompanhamento das equipes, o monitoramento dos objetivos, das métricas, das metas da empresa. E como elas deram certo, né? Não sei dizer se por conta do método, mas deram certo. Então é normal, né? O mercado É, acaba querendo repetir a dose, né? E hoje a gente tem grandes corporações no mundo inteiro fazendo uso, principalmente aqui no Brasil. A procura é muito forte pelas empresas, bem como por profissionais que querem se especializar e se certificar no método OKR, tá? Então é mais ou menos esse é o legal, muito contexto que a gente está interessante. vivendo. Muito interessante. Agora, entender o que é o método OKR, não é, Alexandre? Quais as Uhum. diferenças? Me fala o seguinte: quais as diferenças entre os OKRs, os KPIs e outros sistemas de metas? Me fala da Ah, diferença legal. deles. Bom, veja bem, a gente não abandona, por exemplo, os KPIs, né, os Key Performance Certo, Indicators, né? Normalmente a gente tem nas empresas, é normal a gente ter até numa certa quantidade grande, espalhado pelos departamentos, pelos processos internos. Então, assim, eu diria o seguinte, de uma forma geral, os KPIs são mantidos para processos correntes, aqueles processos que já estão em andamento dentro da empresa. O OKR, perfeito, ele está mais direcionado aos processos de gestão estratégica, inovação, né, mudanças de cultura, de processos, né, transformação digital, introdução de novas tecnologias, novos produtos, novos serviços. Quando a gente realmente tem alguma perfeito. coisa que precisa ser realizado, que traz um desafio para a sua realização, e a alavanca de geração de projetos, que um dia se tornarão processos, quem sabe. Então, basicamente, essas são as duas É, diferenças, tá? Entre claro. OKRs e KPIs. Né? Muito interessante. Me fez pensar em exemplos. Por exemplo, um exemplo de um OKR. Por exemplo, vamos definir primeiro o Objective, né? A gente está falando do OKR, Tá, Objectives and Key object, Results. Ou seja, um O, por exemplo, eventualmente eu tenho uma empresa de varejo, mas key até então eu result. não Ok, atuo, né? Não tenho um e-commerce. Então, por exemplo, um O, certo? A nível estratégico da empresa, seria ok, fazer a implantação de um e-commerce. Ou, quem sabe, até entrar nos marketplaces que estão aí disponíveis no mercado e você começar a vender os seus produtos de forma online. Percebe? Então, esse é um perfeito, objetivo perfeito. que vai nortear a empresa, vai nortear algumas equipes, algumas pessoas chaves dentro dessa empresa, na busca da consolidação desse projeto. Então, de um O qualitativo, né, Certo, criar um e-commerce para a empresa. Ele é qualitativo. Eu crio alguns key results, certo? Que são quantitativos. Aí eu posso até me perfeito. basear, né, pelos preceitos dos objetivos SMART, né? Seja específicos, Opa, mensuráveis, atingíveis, né, realizáveis. perfeito, Então eu posso definir os meus key results, alguns deles. Então, por exemplo, sei lá, fazer implantação no máximo até 6 meses. perfeito. Disponibilizar uma determinada linha de produtos
até um determinado tempo, certo? Perfeito. Colocar um índice, por exemplo, de participação na receita proveniente do e-commerce, entende? 30% da receita ser e-commerce até um período tal. Então, você coloca métricas atingíveis, difíceis, mas atingíveis, e a partir daí isso pode surgir atividades ou até mesmo projetos. Perfeito. Nesse caso Opa, específico, deveria ser um projeto, né? muito Porque, interessante. dada a Muito. complexidade, né? Uhum. Você citou o Smart. O Smart é uma metodologia que acaba permeando, né? Tanto os OKRs, né? OKRs, ou os KPRs, né? Os Exato. KPRs, os KPIs da vida aí. Então, é Sim, importante que todos entendam essa questão do método, da regra SMART, vamos falar dessa forma, né? Como é sim. que fica, por exemplo, né, a integração? Você falou de objetivos até de OKRs individuais e tudo mais. Como é que fica essa questão dos OKRs corporativos e os OKRs individuais? A gente pode ter três níveis de OKRs na corporação: estratégicos, os Tá, quais são definidos pela presidência ou pelo CEO; os táticos, que são definidos pelos gestores da empresa, os diretores, os gerentes, a serem acordados certo. com o presidente e o CEO. A gente pode ter também os individuais, os quais são acordados com a sua gerência, né, imediatamente acima. Então a gente acaba tendo Certo. um alinhamento. O OKR, o método OKR, ele não como eu posso dizer, cascateado. A partir da definição do OKR do CEO, do presidente, então a gente faz o cascateamento para a empresa. Não, cada nível tem os seus, entende? Tá, tá, Cada tá. nível tem os seus. E aí cada um vai buscar, dentro das suas possibilidades, implementar, né, processos e projetos de inovação, de melhoria, né, de ganho, de salto de qualidade para determinadas Perfeito. atividades que você está desenvolvendo. Obviamente, o OKR estratégico, ele dá o rumo para a empresa, certo? Né? A gente coloca a empresa Agora, numa certa direção, né? E os entendi, demais, aprimoramento de processos, de projetos, lançamentos de produtos, e no ponto de vista individual, para que o colaborador possa também trazer ideias, entendi. trazer novas soluções, né, para os Ótimo. negócios, né? Essa questão do OKR corporativo, aí vai para o nível gerencial até o nível setorial ou do próprio funcionário, é um Sim. desdobramento daquele OKR maior, né? Que é o estratégico. Seria. Aí que tá. Eu Não, ele posso não é. entender que vamos implantar em 6 meses uma atividade, como você falou, o exemplo que você deu, né? Atividade, esse seria o OKR estratégico. E depois cai para os departamentos e cai para o indivíduo. Integração que você falou. Não, veja bem, os OKRs eles não são cascateáveis, tá? Eles não Tá, são. Cada nível tem os seus OKRs. Eventualmente, alguém de um nível abaixo está participando, claro, do OKR da presidência. É normal isso. Mas, mesmo assim, os gestores dos departamentos, ou das funções, ou dos processos, têm os seus próprios OKRs, tá? Que não são um desdobramento daquele OKR do CEO, tá? E a gente está falando de poucos OKRs, tá? A gente está falando aí de, por exemplo, o nível de CEO, de 3, 4, 5, no máximo num ano. No nível tático, também 3, 4 no máximo. Não pode ser muita coisa, senão acaba acontecendo um fenômeno em inglês chamado set and forget it, né? Porque você cria um monte de objetivos e eles não acontecem, isso não contribui com a perfeito. comunicação, né? Então a ideia é que sejam poucos Os, e para cada O, poucos key results. 3, 4, 5 no máximo Ok, para cada O. Tá? Então, assim, tá, eu tá. diria que para facilitar a vida, né, a adoção do número 3, eu acho que é bem interessante, tá? Tá ok. Isso quer dizer que, se você falar de erros e de acertos, vamos dizer assim, e boas práticas, quer dizer que você deve limitar os OS, né, os Os Objective Os,
Aham. em 3 no máximo. O que mais você 3, me 4 no diria máximo, de né? erros? O que mais você me diria de erros e acertos na implantação do método? Talvez a redação, né? A redação deles tem que ser uma linguagem muito clara, muito objetiva, Tá, não pode ser dúbio, né? Ele tem que ser bem. E os key results, eles devem ser números, devem ser quantitativos, certo? Eles não são atividades. perfeito. Eles podem gerar atividades, eles podem gerar projetos, dependendo da complexidade da ação que deve ser adotada. Então, basicamente é isso: transparência total. Talvez não utilizar, essa é uma recomendação, não utilizar como forma de bonificação ou premiação. Ah, Isso a gente pode fazer com outros tipos de indicadores, entende? Porque esse é o tipo de método que busca o engajamento das pessoas, a participação e o engajamento das pessoas. A partir do momento que você ótimo, define e atrela, né, um muito bom. OKR a um bônus, a uma performance, uma premiação, uma promoção, você acaba correndo o risco é, de as pessoas distorcerem o processo como um todo, e aí fica uma outra dica de criar OKRs protetivos. Ou seja, Interessante. para checar se aqueles OKRs não forçaram a equipe para uma determinada direção errada, que vai prejudicar a empresa, inclusive. Então, você acaba Tá. utilizando alguns OKRs protetivos justamente para verificar se os OKRs implementados não estão causando problemas colaterais na empresa. Isso é muito comum, tá? Isso daí seria uma das preocupações ou um dos direcionamentos para você adotar os OKRs para a Exatamente. cultura, para as pessoas ou não? Tem Exato. mais alguma coisa? Olha, o que eu falei, transparência total, eventos, né? Um evento a cada trimestre, né? Uma certa cadência no que se refere à checagem dos Ok, mesmos. Eu diria que semanal seria um período interessante, mensal e tá. trimestral seria interessante fazer um evento onde todo mundo pode colocar os seus números, as suas metas, as suas conquistas, entende? Justamente para fomentar a participação das pessoas e o engajamento, porque mesmo não envolvendo dinheiro, bônus ou promoção, né, você sabe que a questão social é importante dentro da empresa, né? As pessoas querem demonstrar os seus resultados e aquilo que ele agregou de valor para a empresa. Perfeito, Então você acaba ajudando nessa cultura pelo perfeito. resultado de uma forma positiva. Esse evento trimestral, ele envolve todos os funcionários da empresa, Alexandre? Como é que Deveria ele envolver pode ser todos os feito? colaboradores. Deveria ser todos os colaboradores. Né? Eles podem Tá, demonstrar os seus tá, resultados. de- dentro desse mesmo contexto, quando você vai lançar o método, teria um evento de kickoff, né, que pudesse permear todos os funcionários da empresa? Até porque vai mexer com a cultura da empresa, não é? Exato, exatamente. Então, quando a gente vai fazer a implantação de qualquer método, primeiro a gente tem que preparar o ambiente. Palestras, workshops, webinars, treinamentos, apresentação dos calendários, dos eventos, dos artefatos, das ferramentas que serão utilizadas. Por exemplo, essa semana que passou, eu fechei a parceria com uma empresa de Brasília chamada Impulse Up, que é justamente um sistema de gestão de OKRs e de gestão de metas também, de KPIs da empresa. Então, numa plataforma online, hoje, principalmente que a gente está todo mundo online, né? Então, como é que você faz o monitoramento e o controle, né? E a gestão visual? Você faz por meio de uma plataforma colaborativa. Então, essa é a ideia. Não é obrigatório fazer o uso de uma ferramenta, porque senão a gente até mesmo acrescenta uma segunda componente na mudança da cultura. Né? Uma é o método, o outro é um outro sistema para a empresa utilizar. Mas se fizer isso de uma forma balanceada e planejada, isso acaba ocorrendo de uma forma natural. Né? Então, seria um processo de implantação, é um projeto. Né? A implantação do método OKR é um projeto. A gente precisa fazer um diagnóstico, a Certo. gente precisa levantar as necessidades, a gente precisa fazer a preparação, a conscientização das pessoas, o engajamento delas na montagem do processo como um todo.
né, tirar todas as dúvidas do que vai acontecer e o porquê estamos fazendo a implantação desse método. Não é nada punitivo, certo? Não é nada para constranger as pessoas, é pelo contrário, para que as pessoas possam, de fato, demonstrar os seus talentos, demonstrar os resultados das suas ações e buscar inovação na empresa em todos os níveis, estratégico, tático e operacional. Poxa, muito interessante, né? Porque no seu trabalho, né, como um grande consultor nessa área, que já fez, como você citou aí, a mais recente parceria, como é que você faz na prática o planejamento estratégico por meio dos OKRs? Você elabora isso no seu trabalho inicial de venda do método? Como é que é isso, Alexandre? Principalmente o primeiro set de OKRs, né? No processo de consultoria, o nosso trabalho, veja bem, ele é completo, né? Consultoria, solução de tecnologia, certo? E treinamento. Nesse processo como um todo, a gente já ajuda a empresa a, pelo menos, criar o primeiro set de OKRs, estratégicos, táticos e operacionais, para que a gente possa começar o processo como um todo, tendo toda a equipe engajada, todos os métodos, ferramentas e artefatos definidos, né? E aí a gente faz o lançamento e começa a fazer o processo de monitoramento e depois a gente fecha o primeiro trimestre com os seus resultados, né? E aí é um ciclo virtuoso, né, Alonso? Aí você já emenda o próximo set de OKRs para o próximo trimestre. E aí vai um processo que não para nunca mais, né? Muito interessante. O nosso iBusiness Cast de hoje, né, 24 de maio de 2021, você falando de OKRs, quer dizer, planejamento estratégico por meio dos OKRs. Me diz uma coisa, nós não temos tanto tempo assim, mas o mais importante, me fale o que é preciso para que o empreendedor implemente isso na sua empresa. Primeiro tem que partir de dentro, né, e principalmente top-down, certo? É uma decisão que a empresa toma no sentido de buscar a melhoria contínua, buscar a transparência das operações, porque normalmente os outros métodos, Management by Objectives, Bell Scorecard, né, são ótimos métodos, principalmente o Bell Scorecard tem sido utilizado amplamente nas empresas até hoje, certo? Existem algumas diferenças, entende, Alonso? Com relação às cadências, né, à transparência, certo? Nem todos os níveis da empresa acabam sendo envolvidos, até mesmo a frequência, né? A gente tem aí, principalmente no Best Scorecard, assim, 1 ano, né? Então é uma janela muito grande. Então o método OKR, ele é um método ágil de gestão. Ele está diretamente alinhado com os outros métodos ágeis a serem implantados na empresa, como Design Thinking, como Canvas, Scrum, Kanban, dentre outros. Mas ele é o primeiro deles. Perfeito. Então, quando eu faço o treinamento de metodologias ágeis de gestão de projeto, ele é o meu primeiro, porque é ele que define os projetos, se vai existir projeto ou não na empresa. A partir do momento que eu tenho os OKRs definidos e o método implantado, ok, eu parto para a próxima fase, que é o Design Thinking. Fazer o processo de ideação de produtos e serviços e soluções e melhorias de processos, etc., que estão diretamente atrelados com o OKR. Depois o Canvas, o Scrum, o Kanban como forma de tocada do desenvolvimento do projeto dentro da empresa. Então, percebe, a gente precisa desse processo amarrado, certo? Para que a gente tenha o quê? Uma melhor performance da operação como um todo. Não adianta definir bons OKRs e a gente não sabe implantar projetos. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. A aplicação do método do OKRs puxa a aplicação das outras metodologias ágeis, então. Com certeza, porque ela gera uma demanda, certo? Ela gera uma demanda que ela só vai ser satisfatória, a implantação, se eu tiver outros métodos de gestão. Ele, por si só, ele não funciona. Interessante. Porque tá bom, eu defino o objetivo, eu defino as métricas, certo? Os key results. E como é que eu faço o desenvolvimento? Ah, não sabemos. Entende? Verdade. E não vai sair do papel, agora, entendeu? É uma boa ideia. Qual o próximo evento seu aí que você vai capitanear, que está no seu site e tudo mais a respeito de OKRs?
Legal, eu tenho algumas opções dentro do nosso site. A gente tem certificações avulsas para quem já foi treinado, já participou de algum evento nosso sobre OKR ou algum outro externo que a gente reconheça. A gente tem treinamentos online, ao vivo, onde trabalha por agendamento. A pessoa é praticamente particular ou pequenos grupos. Mas no dia 12 de junho, estou organizando já um treinamento, já o link está disponível no site, nas redes sociais, das 8 da manhã às 12 horas, um treinamento de 4 horas, que também já inclui o voucher de certificação, ou seja, a pessoa passa pelo treinamento, as 4 horas, onde te dá todo o conceito, simulados, treinamentos, quiz, vídeos, um processo de aprendizado, e aí o colega depois no final já recebe o voucher para poder fazer o exame de certificação. Então é um processo que dá super Puxa, muito certo, a gente fez interessante. um treinamento agora dia 22/5, já a grande maioria já tirou a sua certificação, uns no mesmo dia, outros no domingo. Então o pessoal se sentiu confortável e apto para passar por um exame internacional, tudo certo. Então a gente já abriu a próxima turma para o dia 12/6, que é um sábado, das 8 às 12. Alexandre, poxa, é uma honra conversar com você a respeito do método OKR e principalmente na elaboração do planejamento estratégico por meio deles. Para Maravilha. terminar o nosso iBusiness Cast de hoje, o que você diria ao empresário que ainda não conhece esse método, né, o método OKR, o planejamento estratégico por meio dele? Olha, procura participar de algum evento nosso, de preferência. Quer estar aí uma oportunidade de fazermos aí uma passagem de conhecimento para que eles possam entender a importância, né? Quais são os resultados esperados e o porquê isso tem feito. Se tem feito a diferença em empresas como Google, Spotify, Facebook, ING, todos os grandes bancos no Brasil estão correndo atrás, seguradoras, grandes empresas. Faz sentido o empresário, pelo menos, abrir o olho, entendeu, Alonso? É um método Poxa, que sem tem dúvida. sido, tem sido considerado e reconhecido pelo mercado, entendeu? Então, no Muito mínimo, bom. aprender um pouco a respeito e ver se a aplicabilidade, né? Porque ele tem aplicabilidade em qualquer segmento, tá? Desde uma startup até uma grande corporação. Muito bom. Poxa, eu tenho que mais é que te agradecer aí por todas essas dicas, orientações e caminhos, né, que você deixa aí conosco para quem está nos ouvindo, para implementar, né, fazer o seu planejamento estratégico por meio do método OKR. Então, eu É isso quero aí. agradecer a você, agradecer a todos que estão nos ouvindo e aguarde-nos, né, Alexandre? Porque na semana que vem nós voltaremos É para isso mais aí. um iBusiness Cast. Maravilha, Alonso. Um forte abraço, uma ótima semana e um forte abraço para você que tem nos acompanhado no nosso programa iBusiness Cast. E até a próxima semana com mais um tema interessante, relevante e importante aí para o nosso desenvolvimento, né, Alonso? Um grande abraço. Sim. Um grande abraço, Alexandre. Até mais. Tchau, tchau. Até logo.